Então vamos lá, queridos e queridas, vamos falar de lesões nevomelanocíticas benignas, né? E eu começo essa aula lembrando que, na verdade, nevo é o termo genérico para amartomas. Tranquilo? Então a gente sabe que tem vários amartomas, né? A gente sabe que é uma formação focal de estruturas benignas e típicas. Então, tem nevo epidérmico, tem nevo sebáceo, tem nevo conjuntivo. Então, existem vários amartomas que eu uso o termo nevo. Mas esse termo é o mais utilizado quando a gente fala de nevo melanocítico. Então, hoje a gente vai falar dos nevos dos melanócitos, né? Mas tem que lembrar que nevo quer dizer amartoma, então eu posso usá-lo em outros momentos de vida. Até botei aqui, né, dois exemplos de um nevo sebáceo de Jadasson e um nevo epidérmico verrucoso linear. Então, só para te lembrar que esse nome pode ser utilizado em outros momentos. E assim, hoje a gente fala de benigno, para semana que vem falar de maligno. Perdão, na verdade, semana que vem não vai dar para ter aula porque já é a boca do TED e eu vou estar ocupado. Mas quando der, a gente vai falar de melanoma. Então, assim, vocês vão ver que nessa aula de hoje, na aula do melanoma, é muito importante eu ter critério de arquitetura de célula, né? Porque, assim, só olhar uma célula feia, célula maligna, não resolve os nossos diagnósticos. Então, sempre eu vou querer saber como é que está, né, esse critério. Eu tenho simetria, quer dizer, se eu dividir pela metade, essa lesão é muito parecida com outra metade? Sim. Se isso é simétrico, deve ser benigno. Essa lesão é uma lesão circunscrita, quer dizer, é fácil de eu entender onde ela começa e onde ela acaba. Então, é nítido para mim isso na epiderme de um lado, na epiderme do outro? Sim, ela deve ser benigna. Lesões benignas em geral, doutoras e doutores, vi que o Pedro está aí, não tem ulceração, tá? É muito raro que uma lesão benigna ulcere, então, sem ulceração é ponto para benignidade. E normalmente lesões benignas não inflamam, tá? Claro, tem lá o nevo halo e tudo mais, mas assim, os nevos comuns não tendem a inflamar. Então, pouca inflamação tende a ser benigno. Só lembrança rápida, né, do melanócito clássico, melanócito comum, célula dendrítica que fica na camada basal, que em geral está a 1 a cada 10 queratinócitos basais. E a unidade epidermomelânica, ela transfere o pigmento, né, a melanina, para 36 queratinócitos ao seu redor, como eu estou mostrando nessas imagens. Então, esses são os melanócitos clássicos que estão na epiderme. Agora, eles se juntam. Quando eles se juntam, eles formam os ninhos. E a partir do momento que eles formam ninhos, eles vão formar os nevos, desculpa. Então aqui eu vejo uma epiderme preservada, camada córnea, pigmento nos queratinócitos, e aqui, ó, o nevo, o melanócito individual na camada basal, beleza? Então, quando esses melanócitos começarem a se juntar, como no exemplo agora de baixo, eu vou ter um ninho e daí eu componho um nevo. Nesse caso, eu tenho um nevo melanocítico que está na junção da epiderme com a derme e também ele está na derme. Então, ele é um nevo que compõe, nevo composto. Então, ó, e normalmente divide esses melanócitos que se agrupam em três tipos celulares principais. Então, assim, quando eu tenho a célula que é mais fusiforme e não forma um ninho exato, eu chamo de células azuis. São as células fusiformes. Quando eu tenho as células que se agrupam em ninhos, então são as células não azuis. E quando eu combino esses dois tipos de células, né, as células fusiformes hiperpigmentadas em feixes, com as células agrupadas, aí eu vou ter os nevos combinados. Então, eu acabei de falar para vocês, a gente vai rever isso, né? Nevo composto é a altura da onde estão esses nevos. Então, junção mais derme composto. Tipos celulares diferentes, combinação de células. Nevo combinado. E aí, acho que assim, todo mundo vê isso, acaba que ninguém biopsia, que são as melanocitoses dérmicas. Então, nevo de Ota, nevo de Isto, né? A melanocitose dérmica lombar, até peço perdão, que normalmente a gente não usa mais o termo mancha mongólica. Então, assim, essas células fusiformes, pigmentadas, que ficam na derme reticular. E essas regiões, né? Então, assim, óto, né, na região da face, nevo-dito na região escapular e a mancha lombar, né, obviamente na região lombar. E são, assim, lesões muito discretas na histologia. O exame físico é bem tranquilo, uma imagem acinzentada, que pode atingir a esclera dos pacientes, e vocês estão vendo aqui, meninas e meninos, eu olho para a epiderme e não vejo nada, eu olho para a derme e tenho uma dificuldade absoluta de encontrar alguma coisa. Mas bem delicadamente eu vejo aqui, ó.
células fusiformes com pigmento. Então, lembrando, a melanocitose dérmica está dentro do grupo das células do tipo azul, então ela não forma ninho de melanócito. Então, detalhe de um vaso sanguíneo e aqui leves células fusiformes com pouco pigmento. Então, elas são bem mais espalhadas, bem mais discretas que um névoa azul. Por isso que faz aquela mancha acinzentada imprecisa, né, de bordos imprecisos. Tó, fibra colágeno é o rosa. E aqui a célula fusiforme pigmentada, que são melanócitos fusiformes, formando as melanocitoses. No mesmo contexto de célula fusiforme, eu tenho o névoa azul. Só que o névoa azul ele é extremamente mais agrupado, então tem muito mais pigmento, a gente vê aquele borrão fácil, né, de ser diagnosticado no exame físico. Tó, melanócitos dendríticos, bem pigmentados, núcleos pequenos, paraná. Raramente ele pode alterar o colágeno, então faz um padrão desmoplásico. E às vezes eles também têm células um pouco mais redondas. Então posso chamar de nevo azul celular. Todos eles benignos, tá? Não é uma malignidade. Então, exame físico tranquilo, né? Aquela pápula ou mácula acinzentada, escurecida, e que quando você vai fazer o exame histopatológico, você vê esse borrão. E esse borrão é formado por células fusiformes bastante pigmentadas, que não formam ninhos. Então, uma imagem bem legal de ver, né? Tá vendo? Várias células em fuso, várias células em fuso entremeando na fibra de colágeno. Então, são melanócitos e às vezes vão ter os melanófagos que ficam um pouco mais arredondados. Neva azul, coisa linda. Esse é o neva azul comum, né? Neva azul celular eu tenho pouquíssimas imagens. Então, aqui um detalhe das células fusiformes, formando esse borrão. Vou até voltar aqui, ó. Então, isso é muito comum, você olhar aquela imagem clínica e ver esse borrão dérmico. Lembra, névoa azul é sempre dérmico. Não tem névoa azul juncional, porque as células não se agrupam ali na epiderme, né? Elas só fazem os feixes na derme reticular. Então, eminentemente, névoa azul é sempre dérmico. E aí, quando a gente chama assim de nevo melanocítico, são os nevos que têm as células clássicas, né? Que são os ninhos e cordões melanócitos. Vamos também aprender hoje que esses ninhos, eles têm três diferenças, né? Então, algumas células lembram um pouquinho mais a um padrão xiocítico, que tem o citoplasma róseo. Tem algumas células que têm um padrão com menos citoplasma e um núcleo mais roxo, lembram linfócitos. E os melanócitos mais velhos, eles têm um aspecto de um citoplasma bem rosa e bem grande. Então, às vezes, ficam até ondulados, lembrando uma célula neural. Então, tem melanócitos do tipo A, do tipo B e do tipo C. Então, lembrando, se está só na epiderme, é um nervo juncional. Se ele está na epiderme e derme, é um nervo composto. Se ele está apenas na derme, é intradérmico. Quando a gente começa a residência, às vezes vocês falam nervo intraepidérmico. A gente acaba não usando esse termo, que na verdade é o nervo juncional. E aí também tem esse detalhe: quando os melanócitos estão muito profundos, quando eles estão chegando na derme reticular, ou quando eles estão circundando ou abraçando os anexos, a gente pode classificá-los como nevo congênito. Não é que ele tenha nascido exatamente com a criança, mas ele está determinado geneticamente desde o nascimento para que aquele nevo venha a surgir, né? Então ele sempre lembra disso. Clinicamente também é bom lembrar, tudo que é nevo na junção é uma coisa muito planinha. Então, toda vez que o nevo é muito plano, ele deve ser juncional. Ele vai crescendo, ficando mais elevado, mais papuloso, então ele vai de composto até ficar bem polipóide. Então, quanto mais velho, mais polipóide, mais eu posso classificá-lo como um intradérmico. Então, nenhuma lesão planinha vai ser intradérmica, que eu tenho pouco ninho na derme. Então, lá, o que eu já falei aqui. Então, tipo A, eu sei que isso é super delicado, mas lembraria um pouco mais o estiócito. O tipo B, ele tem menos citoplasma, então talvez aqui seja o tipo B. E aqui o tipo C. Percebam que tem um núcleo e o citoplasma é todo rosa pálido, super grandão. Tem até uma foto que eles ficam levemente mais ondulados. Então, tipo A mais histiocitoide, tipo B mais linfóide e tipo C mais neural. Cara, isso pode ser pergunta de prova, mas no dia a dia, qual é a grande utilidade para o patologista? É imaginar que o tipo C tende a ser mais velho. Então, uma pessoa de 30, 40 anos acabam tendo tipo A e B. Uma pessoa de 60, 70 anos tem nervos mais antigos, tipo C. Mas, vai virar mais câncer que o outro? Não, não vai. Então, é só detalhe citológico. Então, aqui eu posso dizer que talvez eu tenha células do tipo B, desculpa, tipo A aqui, tipo B, porque aqui eu tenho menos citoplasma, e aqui o tipo C.
Perceberam que aqui tem aqui os núcleos bem roxos e o citoplasma rosa, às vezes até faz uma certa ondulação, ó. Então ele lembra uma célula neural. Claro que no desespero, se eu precisar, confirmo isso aí com imunistoquímica, mas não tem necessidade. A gente está vendo que tem uns agrupamentos muito redondos. Então, tipo B, tipo C. Agora vamos falar para vocês que basicamente as células são muito parecidas, né? Ninhos e cordões melanócitos típicos, com maturação, quer dizer, eles têm um tamanho muito semelhante. E aí são os subtipos que a gente vê clínico. Então, se eu tenho uma lesão mais polipóide, eu acabo chamando de nevo diurna, tá? Então, realmente é um nevo que clinicamente é um pólipo, às vezes tem esse padrão avermelhado, e na histologia ele basicamente projeta a derme superior. Então, faz um pólipozinho cheio de ninhos e cordões. Então, ó, lesão clínica polipóide. Histologia, tá vendo? Tem até esse esquema do professor Ackermann. Você vê que a epiderme fica mais retificada, é como se fosse um pólipo fibroepitelial. Quando a gente está vendo o paciente na clínica, é muito comum que nós confundamos com pólipo fibroepitelial, neurofibroma, fibroma mole, né? E aí, quando eu vejo histologicamente essa quantidade de cordões melanócitos, eu vou soltar nevo de una. Ó, as imagens são muito parecidas, ó, que são os ninhos de melanócitos, aqui uma parte mais cordão de melanócito, aqui porventura um vaso sanguíneo. Às vezes melanócitos ficam multinucleados e está tudo bem. Então, a disposição clássica de qualquer névo intradérmico. Então, há vários melanócitos pigmentados formando os ninhos. Aqui talvez uma coisa um pouco mais cordonal. Então, névo intradérmico de uma. Nevo de Micher. O nevo de Micher é aquele nevo que, em geral, fica na face. Como na face tem muito pelo, esse nevo acaba tendo pelos. Muitas vezes o pessoal brinca, é o nevo da bruxa, né? É o nevo da vovó, porque normalmente a vovó tem aquele nevinho grandão. E as localizações mais comuns do nevo de Micher são próximo da asa nasal, sulco nasogeniano, região mentoriana, né? Então, como é uma área que é muito pilosa, principalmente no homem, eu cresço essa quantidade de melanócitos e empurro os anexos para a lateral. Então, ele deixa uma disposição em V, quer dizer, um bando de ninhos de melanócito no meio, dou uma empurradinha para os anexos. Então, parece um Vzinho mesmo, né? Só que celularmente é tudo igual. Ninhos e cordões de melanócitos típicos e maturados. Então, tem o super nevo de Micher na face desse idoso. E eu acho que de longe, né, galera, a gente já consegue ver que tem um folículo piloso aqui levemente mais torto, outro folículo piloso mais torto. Então, essa sensação que eu desloquei os anexos e aí a maçaroca que ficaria esse V é a sugestão que clinicamente eu vou corresponder ao nevo de Michel. Então, tá aí, infiltrado em V, que a gente comenta. Então, quando aproxima, de novo, ninho de melanócito, cordões melanócitos. No início é muito difícil mesmo, você fica assim, caraca, parece estócito, parece mastócito. Mas aí, delicadamente você vai refinando o olho. Mastócito, em geral, tem grânulo no citoplasma. O estiócito tem um núcleo que lembra um pouco mais reniforme. Então, tu vai batendo o olho. E, assim, histiocitoses, que eu sei que são raras, mas histiocitoses que deixam um aspecto tão nodular e redondo, ser muito tipo de amartomas. Então, por isso que eu lembro muito do névo melanocítico nesses casos. Como eu já falei, né, combinado é quando eu combino populações. Então, se a gente perceber aqui, que são células fusiformes, tipo nevo azul, e aqui são células arredondadas, talvez, tipo C de um nevo comum. Então, eu combinei situações celulares, nevo combinado. Então, esse é um achado histológico, né? O clínico acaba vendo só um nevo melanocítico comum. Um, nevo espilos, o famoso nevo daquela atriz, né, Angélica, porque normalmente você tem uma base castanho clara. E nessa base eu tenho pontos escurecidos. Então, o que é castanho claro tende a ser um padrão mais lentiginoso do crescimento epitelial, e tudo que for mais pigmentado tende a ser o padrão névico, formação de ninhos. Segundo os livros, você até poderia ter um risco maior de desenvolver melanoma, mas no dia a dia a gente não tem esse tipo de coisa, não. É muito raro. Então, como é que é a lesão clínica, né? Uma mácula castanho bem discreta com pontos escuros. Então, cada vez que eu tenho um ponto, posso fazer uma biópsia aqui, vou ver ninho cordão de melanócito. Se eu fizesse uma biópsia só na área castanho clara, eu vou ver esse padrão de crescimento de tipo lentigo solar, tá? Então, é bom que vocês falem isso com o patologista quando fizerem a biópsia, o que que é o paciente, né? Paciente com tantos anos apresentando uma mácula castanho leve de 12 centímetros. Essa mácula tem bordas regulares. No entanto, ela tem pequenos pontos escurecidos. Neves pilos, que aí eu não fico
delirando em diagnóstico que eu não estou conseguindo perceber. Vemos aqui músculo eretor do pelo, glândula sebácea e aqui ninhos de melanócitos muito bem delimitados. Aqui fatalmente um filete neural. Então aqui é a parte pontual escura do nervo espinhos e aqui é a parte lentiginosa. Percebam que aqui está até formando um ninho, tá? Mas é eminentemente lentiginoso, então é mais queratinócito, mais pigmento, tem até mais melanocitose, mas tende a não formar ninhos naquela área acastanhada. Então tá aqui padrão lentiginoso. Esse aí eu gosto sempre de falar, é o fenômeno halo, tá, doutores? Porque névoa-halo é uma coisa, fenômeno halo acho que fica um pouco mais tranquilo. Porque existem, às vezes, fenômeno halo em outras células, inclusive até no melanoma. Então, a gente tem um névoa melanocítico que, por algum motivo imunológico, sofre uma agressão de células inflamatórias, eminentemente linfócitos, num padrão liquenoide. Então, quando ele agride a epiderme assim, ele mata esses melanócitos e o pigmento some. Então você tem um halo vitiligoide perinévio. E aí, claro, o ideal é que você faça a biópsia completa, retirando o nevo e o halo nevoide, o halo vitiligoide, desculpa, para você dar esse diagnóstico com clareza. E vai ter uma história, né? Um paciente com lesão estável, que porventura fez um halo acrômico em 3 meses. Não assusta muito. Então, a história é sempre importante e sempre que puder, doutores, façam a biópsia excisional. Isso é extremamente importante. Né? Como eu comentei no início da aula, para avaliar células de melanócito, eu preciso de critérios de arquitetura, simetria e circunscrição. A gente também vai falar durante a aula sobre isso. Idade do paciente pesa, localização pesa muito. Então não manda assim, nevo, lesão de pele, aí você deixa o seu patologista perdido. Outros nomes para fenômeno halo, né, para quem vai fazer prova de especialista, é o nevo de Sutton, nevo de Ebra, são a mesma coisa. Então, com tudo que eu comentei aqui. Outro termo que é super complicado, que é o nevo de Clark, a gente vai conversar sobre ele também. Então, olha, eu vejo essa imagem, eu mal defino que tem um nevo aqui. Eu vejo uma epiderme retificada, vejo aqui um derrame pigmentar e um infiltrado linfocitário liquenoide. Então, até que se prove o contrário, doutores e doutoras, líquen plano, sei lá. Mas vamos lá, líquen plano no que não tem granulose, estranho. Líquen plano atrófico, mas também muito infiltrado, não estou vendo corpo citoide, muito pigmento. Aí eu vou aproximar, e, por exemplo, esse é um caso aqui do laboratório. Então, ele tem infiltrado liquenoide bem interessante. Só que eu consigo ver aqui, ó, os ninhos de melanócitos. Terão neve com fenômeno halo também. Quando que pode ser interessante usar imunohistoquímica? Percebam que nessa imagem é muito difícil definir o que que é linfócito e o que que possivelmente é célula melanocítica, tá? Então aqui são os possíveis ninhos de melanócitos. Nesse caso é muito legal fazer de repente um marcador para linfócito T, CD4, CD8, e fazer pelo menos um marcador de melanócito, melan A, HMB45, para eu tentar fazer essa diferença, né? O que eu marquei aqui marcaria de S100, melan A, HMB45, e o resto marcaria de linfócito T, CD4, CD8. Então, olhando essa celularidade, talvez aqui também, ó, seja mais um ninho de melanócito. E é muito difícil mesmo. Será que aqui também é, ó? Então, esses grupos aqui com um tom levemente mais claro podem ser melanócitos. E aí, nesse caso, eu preciso de imunistoquímica para saber se está invadindo ou não, se porventura tem um Ki67 elevado. Então, tem horas que a imune é muito boa. Ó, Aline. E, professor, e para o caminho do nervalo vai ter algum padrão? Eu já vi uma vez que não precisa fazer zero. Não, você não precisa fazer para o diagnóstico, com certeza. Só que quando eu pego mais material, Aline, mais chance de eu ver se infiltrado liquenoide. Mas, assim, não é necessário porque não é ali que está o diagnóstico por excelência. Mas, quanto mais você pegar, melhor. Com certeza. Tá. Isso aqui é um caso do livro mostrando exatamente isso. Caramba, o que que é melanocítico ou de origem melanocítica ou não? Então, né, detalhe que é discreto, mas eu acho que dá para a gente reconhecer que aqui é um pouquinho mais pálido e o resto todo é linfócito. Então, esse aqui marcou porventura para a imunomarcação do S100. Então, tudo que for S100 é de linhagem possivelmente melanocítica. Então, facilita, eu posso dizer que é um nevoalo pelo menos composto. Ele tem aqui, ó, ninho e os ninhos vão descendo. Nevo composto com fenômeno halo. Cuidado, né? Porque existe o fenômeno aloliquenoide e também existe o fenômeno de regressão, que é um infiltrado inflamatório que pode dar cicatriz, atrofia.
telangiectasias. E as regressões são mais perigosas, porque regressão está mais implicado para melanoma também. Então, o patologista tem que saber reconhecer esses padrões para não dar um diagnóstico errado. Ó, esse é o caso aqui que é totalmente essencial, meninas, é que eu saiba a história clínica. Porque eu estou vendo aqui uma mácula meio que ovoide, com algumas áreas um pouco mais castanhas, algumas áreas mais brancas, aí uma área castanha um pouco mais escura. Então, esse é o famoso nevo recorrente ou pseudomelanoma. Qual é o critério? Eu tentei tirar um sinal, esse sinal não foi completamente excisado. Então, na cicatriz, ele permanece com algumas células néficas. Então, onde há cicatrizes, eu tenho atipia. Quando eu saio da cicatriz, se ainda houver células néficas, elas voltam a ser normais. Só que, se você não avisa para o teu patologista, você fazer uma biópsia aqui, sei lá, você está pegando área hipercrômica com uma leve cicatriz. Eu vou ver a dispia, não sei a história completa. Eu acabo soltando nevo displásico, nevo com regressão. Então, contem a história sempre. Sei lá, paciente de 50 anos que tinha um nevo, fiz um shaving. Ó, que droga, 4 meses depois voltou, fiz excisão completa. Nevo recorrente? Que eu não fico perdido. Então, é extremamente importante, porque como ele mostra tipias, tem até esse nome, né? Pseudomelanoma. Não pode deixar de falar com o patologista o que que vocês estão fazendo. Então, percebam que eu tenho, né, nitidamente uma diferença entre esse colágeno aqui, isso é o colágeno mais fibrótico, e aqui o colágeno normal da pele. Então, não é uma cicatriz grandona, é fatalmente de um shaving que foi feito, né? Então, eu consigo entender que aconteceu isso. E onde há a cicatriz, quando a gente aproximar, vai ver que tem mais ninhos e atipias de melanócitos individuais. Então, todo mundo aqui que já tem prática, né, sabe que esse melanócito aqui está grande, sabe que isso aqui é uma confluência de ninhos. Será que isso aqui é um melanócito subindo? Não sei. Aqui, ninho desse tamanho, depois aqui vários melanócitos individuais. Então, quando eu olho só para o epitélio, eu tenho critérios de malignidade. No entanto, eu tenho uma cicatriz. E aí, se eu sair da cicatriz e não olhar mais malignidade, eu falo, graças a Deus, foi só um nevo recorrente. E quando eu estou com dúvida, antes de eu gastar dinheiro com imunistoquímica para ver se é maligno ou benigno, se é positivo para o PRAME, que é o marcador preferencialmente exposto em melanomas, eu não vou gastar dinheiro, eu vou ligar para vocês, WhatsApp. Oi, tudo bom, ô Maria Eduarda Garcês? Você me explica aí, por favor, o que que você fez, o que que você não fez? E, professor, desculpa, realmente, tinha um nevo e eu fiz uma nova excisão. Pronto. Quando a gente olha aqui essa lesão de longe, percebam que nessa região eu ainda tenho cordões de melanócitos que vão ser típicos, claro, se eu aproximasse. Toda essa região aqui que eu estou riscando é uma área de fibrose, e aqui vai ser a atipia que está restrita teoricamente à fibrose. Então lembre-se disso. Atipia do pseudomelanoma só na cicatriz. Então, áreas com células estranhas, cicatriz, e aqui os ninhos e cordões melanócitos que sobraram, né, da outra excisão. Não, cada vez mais, cara, é uma coisa que eu preciso fazer, falar com o dermatologista. A curaça melhora. Então, aqui em cima, cicatriz, e para baixo. Tudo isso, vocês estão percebendo, são cordões pequenininhos, né? Quando tiver aula de melanoma, você vai ver que a não maturação desses melanócitos deixa os melanócitos grandes e todos irregulares. Aqueles, tipo, amadureceram, estão bonitinhos, estão bem agrupados, são regulares. Então, essas coisas são importantes da gente lembrar. Tudo que é muito doido, muito desarranjado, deve ser maligno. Tudo que é muito agrupado, arranjado, coordenado, deve ser benigno. Tá, essa foto aqui, molecada Rei 3, né? Tá se preparando para o TED, então vai para o TED no ano que vem. Então, olha, uma foto dessa é melanoma. Indubitavelmente melanoma. Então, você precisa de um contexto que houve uma cicatriz nesse caso. E ela está aqui. Então, pegaram o conceito? Nevo recorrente ou pseudomelanoma. Agora a gente entra em dois tipos celulares bem interessantes, que são o nervo de Spitz e o nervo de Reed. Para algumas pessoas, eles são meio que irmãos. O nervo de Spitz tende a ser não pigmentado e o nervo de Reed tende a ser pigmentado. Só que eu acho que as histórias deles são bem diferentes. Então, apesar de eles terem células parecidas, que são células fusiformes, às vezes células epitelioides, Spitz é mais comum na criança e no jovem, tá? Então, aquela coisa. Criança de 11 anos, aí tem uma lesão vermelha no pescoço.
Hemangioma, sei lá, dermatofibroma mais clarinho, aí aparece lá o nervo do Spitz. Reed, lesão preta, padrão de explosão de estrelas, aquela coisa clássica na dermatoscopia. Então, assim, são um pouquinho diferentes, eu vou explicar. Então, assim, tem essa parte de ler e tudo mais, a aula ficar gravada, vocês podem pausar e ver com calma. Mas eu gosto de mostrar para vocês as diferenças. Então, Spitz, vamos lá. Mas na criança, lesão eritemato rosada. De novo, Spitz é uma doença benigna. A gente sabe que tem lesões spitzoides, lesões de má precisão diagnóstica, que talvez seja até um melanoma de padrão spitzoide quando você não consegue diagnosticar. Mas Spitz é benigno, Spitz não tem que ampliar, igual Reed. Então, o nervo de Reed clássico não tem que ampliar, porque ele é benigno. Então, lembrando de simetria e circunscrição, quando eu vejo essa lesão elevada, se eu dividir no meio, as duas metades, para mim, me parecem muito parecidas. Eu sei que ela começa nesse primeiro ninho, né? E ela acaba nesse último ninho aqui de uma maneira muito tranquila de eu olhar. Então, ela é simétrica e bem circunscrita. Beleza. Outro critério que a gente costuma ver muito, que os ninhos do nervo de Spitz, eles podem ter essa fenda clara, então fica um espacinho claro. Spitz também costuma ter muito alteração da epiderme. Então ele vai ter hiperceratose, hipergranulosa, o que em geral o nervo de Reed não tem. Então, vocês podem ouvir em algum congresso, são tipo lesões irmãs, um é pigmentado e outro não é. Não acho não. Então olha aqui como é que o nervo de Spitz é diferente. Hipergranulosa, acantose, sabe? Então, ele tem essa retração, esse mexer com a epiderme que o Reed costuma não ter. E aqui, de novo, até ficou sem querer marcado, mas a hiperceratose, a hipergranulosa. Aqui a gente vê os ninhos de células fusiformes que a gente vai aproximar. Percebam que ela tem um espaço claro aqui, então tem essa fenda aqui. Muitas vezes, né, pode ter uma morte de algumas células, seja queratinócitos ou melanócitos, e faz os corpos de camino com K. Então, K-A-M-I-N-O. Aqui, ó. Como se fosse um corpo coloide de um líquen plano. Então, corpo de camino. É exclusivo de Spitz? Não. Ele pode ser visto às vezes no melanoma. Mas corpos de camino são muito mais encontrados em Spitz do que melanomas. Então, uma dica indireta para quem chega ao diagnóstico. Aí, ó. Então, os corpinhos de camino. E vocês já estão vendo de longe, meninas? Olha como é que a célula é bem fusiforme. Pô, professor, tá doido, cara. Célula fusiforme, não sei o que que é isso. Tô com medo. Faz imunistoquímica. A imunistoquímica tem até uma diretriz na Sociedade Brasileira de Patologia. Ela não é para dar o diagnóstico, mas ela fomenta certas coisas. Por exemplo, isso. Se eu estou vendo uma célula fusiforme que eu não sei qual é a origem, será que ela é uma célula dendrítica? É uma célula melanocítica? É um carcinoma escamoso com célula fusiforme? Então aí, cara, cabe muito bem pedir a complementação por imuno. Você vai, né, usando os grupos celulares, vai incluindo ou excluindo diagnósticos. Então, por favor, não tenham, sempre falo para vocês nas minhas aulas, não me deem dinheiro à toa, né? Peçam imunohistoquímica para casos que vocês têm dúvida e que a patologia, junto com a imuno, vá fazer a diferença. Então, se porventura o patologista com experiência diz, não, cara, isso é névoa normal, não adianta ficar pedindo imuno. Ah, não, isso é melanoma, mas não adianta. Não existe marcador até hoje que pura e simplesmente diferencie névoa versus melanoma. Olha como é que é importantíssimo agora entender a citologia. Aqui as células são redondas, epitelioides, e aqui as células são fusiformes. Então, esse é o padrão bicelular que nós temos no nervo de Spitz. Em geral, o nervo de Reed tem muito mais células fusiformes do que epitelioides, tá? Então, olha que difícil, né? Você olha para essa derme, não vê muita coisa, vê esse borramento aqui na epiderme, você fala, nervo funcional, beleza. Aí quando eu aproximo, a gente vai ver que ele é simétrico e bem circunscrito e mostra as células às vezes um pouco gordinhas. Claro que dá medo achando que isso aqui é um melanoma, mas de repente você chega com uma história. Criança de 12 anos com lesão que tem desde os 8 anos, a lesão não apresenta um crescimento rápido, a lesão é toda rosada, então assim, ela não tem um comportamento, né, que chame atenção para malignidade. Não vou pensar. E aqui o detalhe das células fusiformes e aqui um pouco mais arredondada do nervo de Spitz.
Quando produz um pouquinho mais de pigmento, a gente acaba ficando mais inclinado para névoa de Reed. Células fusiformes. Então, ó, lindo sinal névoa de Reed, às vezes confunde com névoa azul. Lindo névoa de Reed. Lesão pequena, simétrica, bem circunscrita. Você faz um punch aqui, já resolve o teu problema. E ela mostra exatamente isso. Proliferação de ninhos de melanócitos com células fusiformes. E percebam, meninas, como é que tem muito mais pigmento. Pigmento chega à camada córnea, nos queratinócitos, nas células fusiformes, derrame pigmentar de melanófilos na derme superior. Por isso que essa lesão é extremamente pigmentada. E claro que assusta, né? Então, o teu paciente clínico vai estar com medo. Caramba, eu tenho uma lesão preta. Pô, me falaram que lesão preta é câncer. Vou no meu médico. Aí você tira e o diagnóstico é feito. Então, muitas vezes a gente olha para esse grupo celular, tá vendo que elas estão assim, em pezinhas mesmo? Então, isso é muito típico de névoa de Reed. Mas muitas vezes você tem dificuldade para entender se isso é melanócito. Aí tu pede lá um S100, um HMB45, vai ficar positivo. Ah, eu acho que é uma coisa ruim. Pede o KM67, vai dar 2%, tranquilo. Ah, pede P16. O P16 em geral é negativo nos névos e positivo no melanoma. Então, assim, pode ser que eu possa usar algum imunomarcador, mas não é 100% perfeito. Então, vemos essa lesão de longe. Olha onde ela começa. Primeiro ninho, o último ninho talvez esteja aqui. Tranquilo. Aí eu vou de novo. Eu sei que parece chato, mas isso é muito importante. Eu entender que a lesão é mais ou menos simétrica e bem circunscrita. Digamos que esse fuso aqui tenha 1 centímetro, a lesão tem 4 milímetros. Então é uma lesão pequena. Aí eu pergunto, qual é o crescimento dela? Professor, é um crescimento lento. Ela está no paciente já há 8 anos. Você dificilmente vai pensar no melanoma que cresce lento, que está há 8 anos. Uma pessoa de 20 está desde os 12. Não combina. Então, lembrem da historinha. Não ulcerou, não tem nada disso, né? Então, pigmento, ninhos fusiformes, pigmento dérmico, lindo névoa de Willis. Então, extremamente pigmentado. E percebam que predominam os ninhos nas bases dos cones. É coisa muito boa para pensar em névoa melanocítico. O que é importante a gente lembrar? Daqui a pouco a gente acaba, faltam os locais especiais e os displásicos. Névoa de local especial é uma terminologia, porque realmente algumas áreas anatômicas podem ter diferenças citológicas. Palma e planta, areola, virilha, inguinal, couro cabeludo e joelho. Então, são casos que eu espero algumas atipias. Então, alguns núcleos podem estar diferentes, posso ter uma ou outra subida de melanócitos, né? Porque a gente lembra que o melanócito na epiderme tem que ficar na camada basal. Então, se tiver uma ou duas subidas, não vai me assustar. Principalmente se eu souber que um nevo foi biópsia retroauricular, foi uma biópsia do cotovelo, foi uma biópsia da região inguinal, vulvar, bolso escrotal. Então, eu espero e admito um pouquinho de atipia, tá? Mas, óbvio, vocês têm que me passar isso. Se ninguém falar nada, e se eu não tiver, né, a perspicácia de falar, ah, não, isso aqui é uma palma e planta, tem a perceratose, eu solto nevotipo. Então, tudo tem que estar concatenado. Então, estão vendo? Lesões que clinicamente nem chamam muito atenção. Só que para o patologista eu posso ver uma leve subida, uma leve fibrose, uma leve displasia, né, que são núcleos de tamanhos diferentes. Então, lembrar que existem os nevos de locais especiais. Tá vendo aqui? Tem até o início de uma mitose. Aí eu penso, caraca, maluco, tem uma atipia, é um melanoma. Mas esse aqui era um nevo que estava retroauricular. Então, não vai me deixar muito nervoso. Tá vendo? Então, nevos no couro cabeludo, eu posso esperar uma leve atipia. Tem até uma fusão de dois ninhos. Então, se eu só tiro essa foto, lanço numa prova e falo lesão na face de um idoso de 80 anos, vocês têm que pensar em melanoma. Se eu falar lesão que cresce lento na região retroauricular ou no pescoço, sem alterações, sem ulceração, um nevo com atipia focal. Então, orelha, a gente olha essa imagem aqui e fica assustado que tem um leve infiltrado inflamatório, leve para moderado. Então, é um caso que eu pediria cortes seriados, ligaria para o clínico, mas aí depois, quando você olha a celularidade, não está tão irregular, sabe? Os núcleos têm uns tamanhos de pequenos a médios. Não me assusta.
Depois que eu sei que está na orelha. Lesão de mama, então, areola, mama e inframama. Então, seriam áreas de trauma que eu espero também um pouquinho de displasia. Né? Os nervos displásicos, a gente já está chegando neles, a gente lembra que eles podem fazer essa leve fibrose da derme papilar. Então, esse aqui é um ninho de melanócito, aqui é derrame pigmentar. E estão vendo, meninas, como é que o colágeno sobe um pouquinho mais espesso? Isso é muito comum em nevo displásico. Então, isso me dá essa atenção. E vocês estão percebendo que a maioria das células são agrupadas em ninhos. Então, quanto mais ninho, teoricamente melhor. Ninhos na base do cone, coisa boa. Então, pouco infiltrado inflamatório, coisa boa. Ó, esse caso aqui eu soltei como nevo, que era aqui, ó, pele de sulco mamário. Nevo atípico, né? É atípico, mas não é, porque eu entendo que aquela localização me permite essas atipias e tá tudo bem. E uma pergunta que vai ser feita, e aí, professor, o que que eu faço? Eu amplio? Então depende muito do grau de atipia e da localização. Nesses nervos locais especiais com atipia baixa, não amplia não. Agora, a gente pode, né, chamar de atipia alta e vale a pena ampliar, porque talvez você classifique num grupo pré-melanoma, vamos dizer assim. Então, ó, às vezes a epiderme faz esse padrão lentiginoso, né? Os ninhos podem confluir um pouquinho, inflamação em focos. Então, são coisas que eu admito nos nervos de locais especiais. Outra coisa que a gente pode também entender que às vezes os ninhos parece que eles se soltam as células. A gente chama de discoesão, né? Que é a falta de coesão dos núcleos. Então aqui, ó, aqui são grupos coesos, agrupadinhos. E aqui é uma descoesão. Então, esse tipo de descoesão celular não é malignidade e é visto nas áreas de dobras, então no nervo de axila. Então, eu, como patologista, também tenho que saber que existe descoesão celular, né? Falta de agrupamento. Típico da axila. Tá vendo aqui, ó? Leve fibroplasia, ninho, ninho, ninho. Quando eu olho essa imagem, eu tenho 6 ninhos. 2 se anastomosaram. Os outros 4 estão separados. Leve inflamação. Então, neoplasma. Aí depois me diz que isso aqui é uma lesão do cotovelo, eu fico mais tranquilo ainda. Dorso, idosos, Nevacral. Conto sempre essa história, né? O Nevacral, há muito tempo atrás, era tido como precursor de melanoma. Então, eu tenho um amigo meu que, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai era dermatologista, ele viu um Nevacral do Flávio, chegou lá e frau, fez uma cirurgia grandona. Mas isso não se tornou uma prova. Então, assim, você fica um pouco mais esperto. Por que que isso acontece, né? Porque eu espero atipias, eu espero algumas subidas de alguns melanócitos individuais na palma e na planta, tá? Mas, de novo, usar o critério. Clínica, lesão bem regular, cor uniforme, bordas bem definidas, e que histologicamente era, sei lá, 4 milímetros, com muita facilidade de entender onde começa e onde acaba. Então percebam que patologia dos nervos, eu preciso muito olhar de longe, sabe? Eu não tenho que ficar assim, aproxima, 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 porque aqui, aproxima porque eu quero ver essa célula, né? A gente vai estar amanhã na UERJ, semana que vem no Exército, meninas de bom sucesso. Então, assim, quando tu tá dando laudo, tu não pode só namorar essa subida, porque essa subida é um melanoma. Só que o contexto geral não é de melanoma. Então, cuidado com critérios soltos, sabe? Que senão a gente, desculpa, a gente erra no diagnóstico. E aí é aquela loucura. Pô, professor, como é que o senhor trabalha com os critérios para nevo displásico, nevo atípico? Isso é muito difícil. Acho que a primeira ideia é que, assim, algumas pessoas acham que Clark quer dizer pré-maligno e outras não. Eu aprendi a escola do professor Ackermann, que usa Clark para só aquele nevo composto que tem um ombrinho. Que, tipo assim, a parte dérmica é menor do que a parte epidérmica. Então, sobram uns ninhos lá na lateral, como se fosse uma ombreira de roupas, vamos dizer assim, um casacão, né, que tem ombreira. Então, para mim, Clark, teoricamente, não é maligno. Os pacientes têm muitos nervos de Clark e talvez estejam caminhando para a síndrome do nervo displásico com uma chance maior de melanoma. Isso é uma coisa. E aí também tem os nervos displásicos barra típicos, que também é maior dificuldade. Então a gente tende a ver isso. Eu acho que uma das coisas que mais acontecem no nervo displásico ou nervo atípico são as fibroplasias, tá? E a gente tende a ver o tamanho do núcleo. Se o núcleo está do tamanho de queratinócito, eu fico tranquilo. Se esse núcleo começa, núcleo do melanócito, né, fica maior que o tamanho do queratinócito que está logo ao lado dele, eu vou entrar nos graus de displasia.
Hoje em dia a gente tenta classificar só com displasia baixa e alta, tá? Porque a displasia baixa eu não faço nada, teoricamente, e a displasia alta entra num grupo de possível cirurgia de ampliação, como se fosse um pré-melanoma in situ, tá? Mas não é todo mundo que adota isso, é questionável. Imagina assim, se fosse na minha mãe, né, se fosse no nosso parente, quando você tem assim um névoa de alto grau, amplia. Névoa de baixo grau, em geral, não se amplia. Então, assim, tende a classificar como baixo grau, então você vai ver o tamanho do núcleo, se ele está um pouquinho mais escuro, sabe? E aí, se ele tiver um alto grau, você vai ver que está tudo meio doido. Que é aquela coisa, tipo, vai virar um melanoma, mas talvez eu não tenha tanta tranquilidade de soltar esse diagnóstico de melanoma. Então você fica na discussão. Então, das contas, um displástico as pessoas ampliam. Então, estão vendo aqui que eu tenho, né, um padrão lentiginoso, forma aquelas botinhas, só que de longe a gente já vê muita célula individual, né? Eu não gosto disso, não. Aí você vê aqui alguns grupos, e aqui o infiltrado inflamatório. Então, a gente vai ficar na dúvida, nebulosplásico, não é nebulosplásico? Ah, professor, é melanoma, não é melanoma? Então, fiquem tranquilos que isso é difícil. Varia de examinador, depende de quem está treinado para dar esse laudo. E sim, a imunistoquímica não vai matar essa charada. Não vai mesmo. Então, olha que legal. Nevo, células um pouco mais fusiformes. Percebo a tal da fibroplasia da derme papilar. Vai ser muito dica de nevo displásico. Que, em geral, nos melanomas, é como os antigos falavam, esculpidos e escarrados, né? O melanoma classicão, ele normalmente não faz de fibroplasia. É como se fosse um estágio mesmo. Então, essa fibrose de derme papilar, cara, eu considero muito que é o nervo displásico. Ó, essa imagem é bem devagarzinho. Tô vendo aqui que esse núcleo parece estar mais roxo. E esse núcleo aqui parece que fez três bolotinhas assim, ó. Tum, tum. Então esse aqui tem realmente uma displasia. Eu tenho uns núcleos meio estranhos. Aí tu olha para baixo, a fibrose. Então esse aqui é um nervo displásico. Eu acho que esses núcleos estão muito grandes, eu já daria, nessa imagem, eu já daria alto grau, tá? Claro, só tô com uma imagem pequenininha, né? Só para assim, para ter o treino. Tó, derrame de pigmento, os ninhos aqui. Nessa imagem me parecem os núcleos mais parecidos. Talvez aqui eu soltasse baixo grau. Claro que tem que ver a lesão inteira, tamanho, crescimento, localização, como eu comentei para vocês. Então não é tão simples assim. Então tá lá. As lesões que clinicamente, lesão de Clark, né? Então a lesão em geral plana, Clark em geral é juncional ou composto, Clark é intradérmico virtualmente não existe, que é uma lesão de crescimento. Então assim, ele já virou neve intradérmico clássico. Então, a história do ombro, estão vendo aqui, meninos, que eu tenho uma área composta central e aqui fica como se fosse só na junção. Então, aqui seria o fenômeno tipo uma ombreira, né? Aqui são os ombros e aqui o centro do corpo, como se fosse uma ombreira dessa roupa estilosa que a modelo está usando. Então, sempre a gente vai olhar uma lesão néfica no globalzão. Divido por dois, simétrica, bem circunscrita. Aí eu vou começar a olhar o tamanho dos ninhos de melanócitos. Então, se esse método bem circunscrito, show. Um ninho maior, aqui um ninho médio, inflamação discreta. Veja aqui bem delicadamente os ninhos na derme reticular, papilar, desculpa. Então, são um nevo composto de Clark. Claro que eu vou ter que olhar ali com calma para ver se é um nevo juncional, um nevo displásico. Talvez uma displasia de baixo grau. Então, predomina aqui os ninhos. Quando acaba o último ninho, acabou. Então, uma lesão bem circunscrita. Aqui, se fosse o outro lado, esse último ninho não tem mais nada, se acabou, fácil de ver. Ninhos nas bases dos cones da epiderme são todos pontos para lesão benigna. Então, as coisas que eu falei da Crown. Então, de mensagem final, né? Como eu comentei para vocês, é extremamente importante que a gente preencha a ficha de pedido de patologia de maneira completa. Então tem que saber o local da lesão, a idade do paciente, a história clínica. Não manda assim, nevo de Clark, nevo não sei aonde.
É claro que se eu tenho experiência, se eu estou lidando com um excelente dermatologista, posso depois dirimir essas dúvidas numa conversa. Mas e se isso não puder acontecer? Então escreve, cara. É a melhor arma para todo mundo. Sempre que possível, retira a lesão completa. Simetria e circunscrição são importantíssimos para dar o diagnóstico. Eu tenho que ter um treino, né? Para você não ficar soltando tudo névoa displásico, solicito imunistoquímica. Nada contra, tá? Fique bem claro, mas assim, eu vejo que muita gente usa a imunistoquímica de uma maneira inadequada. E ela tem um custo. Então, se você acha que, não, só pedir 5 marcadores. Poxa, o marcador tem um custo, seja para o plano ou seja para o paciente em particular. Então, você tem que indicar bem um marcador para que realmente mude o prognóstico. Eu vou tratar de uma maneira diferente ou não? Eu vou aumentar a cirurgia ou não? Eu vou indicar linfonodo de sentinela ou não? Então, assim, tem que ser indicação boa. Correlação clínica essencial, obviamente. Tem casos que são muito difíceis, então eu preciso falar com vocês. Muitas vezes vocês sabem que eu falo muito nesse negócio de fazer um corte seriado, para você aprofundar esses cortes. Então, qualquer início de dúvida, pega esse bloco, faz tudo de novo, para que eu possa ter uma amostra um pouco mais importante. E como eu finalizei para vocês, imunistoquímica em geral vai realçar a linhagem melanocítica, mas ela por si só não tem nenhum marcador que feche o diagnóstico. Né? A gente vai conversar dos marcadores mais propriamente na aula de melanoma e de imuno mesmo. Então, assim, eu dei uma certa corrida, porque é um tema muito grande, tá? Mas aí, como fica gravado, depois vocês vão vendo nevo por nevo para que o estudo seja mais completo.